Gravando, senhor presidente. Obrigado. Muito bom dia. Hoje é dia 25/9/2024. Primavera chegou. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje teremos uma sustentação oral da doutora Tassiana. Deixa eu ver aqui, o contribuinte é Adstec, cujo relator é o doutor Paulo. Doutora Tassiana, a senhora abre mão do relatório? Abro. Muito obrigado. Posso Doutor ler? Paulo, resumo das acusações, por favor. Enquanto eu registro a sustentação oral. E são 3 infrações, né? A primeira de deixar de pagar o ICMS, referente a operações tributadas como não tributadas. A segunda também, a segunda deixar de escriturar a aquisição de serviços. Não, desculpa. É deixar de escriturar os registros fiscais de entrada de mercadorias e aquisição de serviços, documentos relativos à entrada de mercadorias tributadas no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. E o item 3, deixar de escriturar total, documentos relativos à entrada de mercadorias não tributadas no estabelecimento. Uma de entrada, né? Então, as duas são de entrada, uma de mercadorias tributadas e uma de não tributadas. Perfeito. Doutora Tassiana, fique à vontade, por favor. Eu só queria confirmar se realmente vai ser convertido e se é mais proveitoso eu fazer a sustentação oral no retorno ou se eu faço agora, também não tem problema. Perfeito. Doutor Paulo, o senhor vai converter em diligência? Eu estou propondo uma conversão em diligência, presidente. Perfeito. Doutora Tassiana, então, eu registrei a sua sustentação oral como feita e vai sair diligência, pelo jeito. A senhora quer se manifestar? Fique à vontade. Eu acho que a gente pode falar da Abreviar. diligência e se for entrar no mérito, daí a doutora Isso, a gente Tassiana, conversa. Perfeito. se a doutora concordar, por óbvio. Perfeito, pode ser. Eu vou passar aqui no meu voto no item 18. O processo foi convertido em diligência pela 9ª Câmara Julgadora em 8 de dezembro de 2023. Eu copiei os termos, mas eu vou pular. A autuada foi intimada que o julgamento foi convertido em diligência pelo Diário Eletrônico, edição 3032, de 11 de dezembro de 23. Houve despacho do delegado regional tributário, datado de 6 de fevereiro, informando que não houve retorno de diligência por parte da autuada. A autuada foi intimada pelo Diário Eletrônico para se manifestar do retorno de diligência. A autuada apresentou petição, datada de 19 de março de 24, na qual informa que na intimação da diligência não havia o prazo para seu cumprimento e que por isso não cumpriu o prazo, apresentando tabela requisitada pela 9ª Câmara Julgadora. Apesar do parágrafo único do artigo 5º da Lei 13.457 indicar o prazo de 5 dias para retorno de diligência, pelo princípio da verdade material e para evitar qualquer questionamento de cerceamento de defesa, converto o presente de julgamento em diligência ao auditor fiscal autuante para que analise as tabelas de folha 622 e 624 e confirme se no mesmo período houve aquisição dos mesmos produtos sem antecipação do imposto, realizando as diligências que entender necessárias. Após, encaminhe-se a representação fiscal para o seu parecer final, especialmente sobre seu posicionamento de cobrança de imposto em operações de remessa e retorno para estabelecimento armazenador paulista, mesmo que irregular, com produtos com antecipação de imposto. Ante o exposto, voto pela conversão em julgamento em diligência ao auditor fiscal autuante e após a outra representação fiscal. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Mara, microfone. É que eu toquei na tela aqui, não funcionou. Só uma pergunta, Paulo, não tem que ir para a representação e para eles se manifestarem, porque de toda forma vai ter uma manifestação fiscal, e aí eles se manifestariam, a representação fiscal se manifestaria e voltaria para a gente? Eu não sei. Na verdade, ele obrigatoriamente, quando tiver o retorno de diligência
Oh, do meu fiscal. Deus. Do auditor fiscal, abre prazo para a representação fiscal e para a autuada se manifestarem dessa diligência. Então, a diligência é para o auditor fiscal, que ele deveria ter. Não, tudo bem. Isso eu entendi. É que como você, no seu voto, no finalzinho dele, você só falou em representação fiscal, por isso que eu estou perguntando se não é o caso de pôr Tá, Doutora Mara, após... doutora Mara, a autuada foi notificada para apresentar documentos. Ela Documentos, isso. apresentou e o doutor Paulo está considerando a vinda dos documentos, ele está pedindo agora para o fiscal se manifestar, depois a representação fiscal. Então, você não precisa abrir novamente, porque já passou esse momento. O fiscal vai contraditar o que foi trazido. De qualquer maneira, o sistema, no retorno da diligência, ele notifica as partes que foi do retorno da diligência. E geralmente abre prazo para as partes se manifestarem. Então, eu vou ser necessidade do doutor Paulo acrescentar mais nada. eu coloquei a representação fiscal até porque eu peço um posicionamento de um item específico para representação fiscal. Perfeito. Se não fosse, se fosse só se manifestar sobre o feito, eu nem colocaria representação fiscal. Se eu tivesse alguma coisa que a autuada queria que ela se manifestasse de algum ponto específico, eu falaria para a autuada se manifestar sobre isso. Aqui a autuada já cumpriu tudo, né? Então o auditor fiscal vai se manifestar. Se a autuada entender que deve se manifestar sobre a manifestação, ela vai ter esse momento processual para fazer isso. Mas Perfeito. aí Deixa eu gravar o voto que está registrado. Perfeito. Doutora Tassiana, tudo bem? Tudo jóia, tá ótimo. Ok, então, muito obrigado, viu? Doutora Obrigada. Mara, mais alguma consideração? Não. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia? Não, Muito concordo. obrigado. Doutor Rui? Microfone? Concordo. Ok, eu também acompanho o relator. Encerrando os debates. Quórum. Doutor Rui, confirmar a presença no quórum. Sim, confirmei, presidente. O senhor tem que confirmar a presença. A tela que eu vejo aqui é um pouquinho diferente da de vocês, eu creio. Doutor Paulo, o senhor consegue orientar o doutor Rui? Ou não, né? Você está como relator. O que eu vejo aqui é quórum suficiente, aguardando finalização da verificação de quórum. Mas o doutor Rui não confirmou. Então, doutor Rui, quando o senhor abre a tela, está escrito confirmar presença. Confirmar presença. Aí tem que clicar lá. Tem que clicar no processo. Para mim, já abriu todos os processos, aparece inclusive aqui os 4 Não, o senhor fóruns. tem que clicar Isso, daí no processo da ADSTEC. ADSTEC. Só um minutinho, por favor. Peço desculpas aí, que é a primeira. Imagina, fique tranquilo. Não se preocupe com isso. Pronto. Pronto, confirmou. Beleza. Agora, se vamos iniciar a votação. Em votação. Embaixo do agora voto, tem os votos. Desculpa, tem os votos para você selecionar a bolinha e confirmar. No caso, só vai ter um voto. Gravar. Embaixo do voto do debate está escrito... Desce um pouquinho a página. Tem uma bolinha com
o nome do relator, tem que clicar lá, nessa bolinha, e embaixo colocar gravar. Isso, perfeito. Perfeito. E aí, aplicar, vai lá embaixo e põe voltar. Aí vai voltar a tela dos processos. Aí, o próximo processo que for, tem que clicar no processo para ele abrir. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, doutora Mara. Encerrando a votação, encerrando o julgamento. Muito bem. Doutora Tatiana, foi convertido em diligência. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Bom, como eu já havia antecipado, eu tô retirando de pauta o processo da Dom Pedro II. E, doutora Mara, vamos lá na senhora, No Renato, meu? aqui o Funada. No Renato? No Funada. Tá, ok. Eu vou ler o... É uma doação de cotas, erro na determinação da base de cálculo, necessidade de novas provas para serem juntadas aos autos, eu estou convertendo o julgamento em diligência. Eu disse o seguinte, que consta da alteração contratual juntada pelo autor do feito, as folhas 29 e 30, a seguinte cláusula. Cláusula 16ª. Acrescenta-se no contrato social as disposições acerca da doação realizada neste instrumento, sendo alterada a cláusula 6ª do contrato social originário, passando a ter a seguinte redação, e aí transcrevo. A declaração de TCMD juntada não foi apresentada com a respectiva guia de recolhimento. Não consta dos autos o instrumento de doação das cotas e nem a declaração do imposto de renda da época, exercício 2019, ano base de 2018, dos doadores e dos donatários para saber se as cotas foram declaradas e se a doação das mesmas foi registrada no imposto de renda das pessoas físicas envolvidas, já que poderia haver ganho de capital apurado nas doações realizadas. Assim, faltam documentos elementares de parte a parte para comprovação da efetiva data da doação. Então, por isso que eu estou convertendo de diligência e estou pedindo a cópia da declaração da doação extrajudicial número tal, emitida em 19/12/2018, pois aqui consta dos autos, foi extraída do sistema e tem data de 2023, a emissão da cópia. A cópia da guia de recolhimento, em que consta a data de recolhimento do tributo, e cópia das declarações de imposto de renda, particularmente das declarações de bens e direitos, tanto do doador como do donatário, ora autuado, do exercício 2019 e ano base 2018, que apontem a doação das cotas. Cópia do instrumento particular de doação das cotas realizados em 2008, se houver. Juntados os documentos, manifesto fiscal sobre esse, e após deverão se manifestar o recorrente sobre a cota fiscal e adota a representação para virem os autos para julgamento novamente. É como voto. Ok, obrigado, doutora Mara. Já junte seu voto. Já vou registrar. Pronto. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia, alguma consideração? Não, eu vou aguardar o retorno da diligência, não vou me opor. Nosso entendimento é outro, mas acredito que seja pertinente para o voto dela. Ok. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Ok. Doutor Rui. Acompanha a relatora também. Ok, muito obrigado a todos. Doutora Mara já juntou o seu voto. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo é da Ciri Comércio e Serviços Limitada, doutor Marcos Paulo Jadon.
Pode habilitar o microfone também. Senhor, doutor Jadon, o senhor já fez a sustentação oral semana passada, certo? Isso. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é só reiterar o que já foi dito na semana passada com relação à necessidade de análise da documentação. Nós acreditamos que a diligência não foi cumprida pelo auditor fiscal, que foi determinada na última conversão de julgamento e diligência, até porque a redução da base de cálculo do PPB ela se aplica a todas as operações até o consumidor final, né, o que está previsto no item 2 do parágrafo 2º do artigo 27 do anexo 2 do regulamento do ICMS. Então, só reiterar isso e, caso se entenda de maneira diversa, para se aplicar o tema 456 com relação ao 426A no mérito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jadon. Eu estou fazendo um pequeno ajuste aqui na minha ementa. Falei que estava equivocado.
Mais um minutinho que eu estou tentando gravar meu voto. Doutor Jadon, só uma pergunta. O senhor alegou essa matéria do tema 456 no recurso? Do 426A, só para explicar o contexto em que tudo aconteceu nesse processo, ele veio de outro escritório, tá? Até por isso que nós apresentamos aí de forma posterior, de maneira organizada, né, o que já estava nos autos, a documentação referente à redução da base de cálculo do processo produtivo básico, tá? Assim que nós assumimos esse caso. Com relação ao 426A, me parece que nas razões interpostas pelo outro escritório, de fato, não teria havido esse pedido. Mas, por se tratar de um tema repetitivo do STF, que até vincula os órgãos aí, não administrativos, mas do Poder Judiciário, nós entendemos que seria o caso de se analisar a matéria até para evitar uma futura e desnecessária, a meu ver, judicialização alegando essa matéria. Eu não sei se isso poderia ser de ofício analisado pela Câmara Julgadora. Esse é o problema. Eu só poderia analisar essa questão se efetivamente, pelo menos em memoriais, tivesse sido alertada. Em sustentação em memoriais oral, consta. Consta, tá. Então, Em memoriais consta. mas foram juntados aos autos. Foram juntados aos autos. Tá ok. Muito bem, já juntei meu voto. Doutora Mara, a senhora pretende pedir vista? É só para me manifestar em relação a essa questão, porque de resto eu concordo com o teu voto. Eu só queria analisar essa questão direitinho, entendeu? Tá. Ok, para ver se aplica, se não se aplica, como é que é o negócio. Doutor Jadon, eu havia negado o provimento ao recurso, a doutora Mara pediu vista, eu vou conceder vista a ela, ok? Tá ok. Muito A obrigado. senhora já pediu, doutora Mara? Já. Vista concedida. Encerrando o julgamento. Bom, então, doutor Jadon, foi concedido a vista da doutora Mara, ok? Tá ok, muito obrigado. Bom trabalho. Retorno. Até uma próxima. Bom dia. Bom dia. Com isso, concluímos nossa pauta. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 25 de setembro de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Jailson, podemos encerrar a live.